Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Corporativismo Sem Frescura. Meu nome é Fabiola Conte e aqui a gente não tem tempo para blá, blá, blá. Muito bom, para quem não me conhece, eu trabalho há mais de 20 anos na área de RH, Brasil, Estados Unidos, Argentina. Então agora eu resolvi pegar toda essa bagagem e oferecer a vocês, meu pessoal do YouTube, de um jeito bem realista, tá? Como eu digo, a gente não tem tempo para blá, blá, blá. Então aquele discurso bonito que você ouve na faculdade, que você ouve dos consultores de RH, não tenho paciência. Falando de vida real e falando de RH, qual é o papel do RH no processo seletivo? Tive alguns amigos comentando isso comigo, que eles achavam que ia ser uma ideia legal para fazer um vídeo, e aí eu fiquei pensando que eu acho que tem muita gente que realmente não tem noção do que o RH faz na área de recrutamento. Tem gente que fala, mas é o RH que me demitiu, o RH que me contratou. Gente, RH não demite nem contrata ninguém, tá? Vou dizer a real pra vocês. Sim, no sentido logístico da coisa, de organizar, de preencher papel, tá, tudo bem, sim. Mas a decisão, gente, não. A não ser, claro, que esteja contratando para a área de RH, né? Aí é diferente. Mas se for para qualquer outra área, a gente só ajuda, na melhor das hipóteses. Muitas vezes atrapalha, dependendo do recrutador, que tem muito recrutador ruim, gente. Mas enfim, vamos pular isso. Bom, muito bem, eu vou falar desde o comecinho. Currículo. Sim, geralmente o RH, o profissional de RH, o recrutador, enfim, é a primeira pessoa que geralmente vai bater o olho no seu currículo. A não ser, claro, que esse currículo tenha sido uma indicação que tenha ido direto pro gestor, caído nas mãos dele de alguma forma. Aí tudo bem, aí o gestor viu e vai trazer pro RH. Ainda assim, o gestor vai trazer pro RH fazer lá a primeira parte do processo. Geralmente, quem vê o seu currículo de primeira não é a pessoa técnica, não é quem está contratando, não é o gestor da área, é o recrutador. Então, por isso que eu falo muito de como fazer o seu currículo, tá? De como colocar todas as sopinhas de letrinhas possíveis lá, porque o RH não entende tecnicamente daquela posição, entendeu? Alguns mais, outros menos. Então, você precisa ter certeza que se alguém que não entende nada da parte técnica do que você faz, bater o olho no seu currículo, vai achar que ele é um currículo bom para vaga. Porque geralmente quem vê primeiro é uma pessoa que não tem noção do que você faz. RH pegou aquele currículo, aprovou, legal. Geralmente o RH é responsável pela primeira parte do processo, que é uma ligação, que é geralmente para às vezes perguntar algumas coisas bem básicas, né? Confirmar que você está interessada, etc. A gente também quer ouvir a voz da pessoa, ver que a pessoa sabe falar. Gente, vocês não têm ideia das coisas que acontecem quando a gente liga para uma pessoa. Às vezes a pessoa não sabe falar. Sério, não sei explicar. Claro que a pessoa fala, mas não fala coisa com coisa, ou o português é tão errado que, nossa, assim, é um sofrimento. E aí você já automaticamente descarta esse currículo, entendeu? Então essa primeira ligação, presta atenção, por mais que pareça boba, a pessoa tá perguntando só umas coisas assim, você tem disponibilidade, você ainda tá interessado, quero só confirmar algumas coisas aqui no seu currículo e perguntar outra. Mesmo que pareça muito boba, gente, presta atenção, tá? Porque de repente você falou alguma coisa estranha, esquisita, a gente tá prestando atenção nisso, tá? Essa primeira ligação não é só pra pegar umas informações, não. Geralmente, após isso, aí depende muito de empresa para empresa, tá, gente? Quando as empresas começam a ter um processo um pouco diferente, empresas muito grandes, as coisas começam a mudar depois daí, empresas pequenas. Mas vamos dizer assim, em geral, após você ter falado, não sei o que, conversado com essas pessoas, você vai apresentar esses currículos para o gestor. Bom, qual a diferença? Tem algumas empresas que mesmo antes da primeira ligação, eles já vão mostrar o currículo para o gestor. Esses são os casos, principalmente quanto mais técnica a vaga, isso mais facilmente acontece, porque o RH não quer perder tempo ligando para um monte de gente que nem serve, entendeu? Então, muitas vezes, depois que faz a primeira triagem do currículo, perdi a palavra. Esse montante de currículo aí, gente, vai para o gestor. E aí, de repente, o gestor fala, não, esse aqui não. E de repente, vamos supor, escolhe 5 de 10, não sei. Aí, de repente, você vai ligar. Depende, tem empresa que já faz primeiro uma triagem para só passar para o gestor quem já está triado, tá? Triagem feita antes ou depois, não importa. Aí, geralmente, isso vai para o gestor de qualquer forma. Fale, olha, realmente, esse aqui, muitas vezes no telefone você pergunta informação salarial para ter uma ideia. Às vezes, foi um currículo mandado por e-mail. Às vezes, é algo que ele preencheu na internet e já
colocou ali a pretensão salarial. Então, mais uma vez, depende muito do que já foi feito. Às vezes, se for um formulário, né, online, que a pessoa já preencheu, as respostas já estão lá. Outras vezes não, é só um envia currículo para esse e-mail e aí não tem outro jeito, você tem que perguntar. Aí muitas vezes você senta com o gestor, fala, olha, muito bem, esses aqui são os currículos e tal, podemos ajudar a entrevista, você tá ok com eles? Aí o gestor vai falar, agenda só para esses 3 por enquanto, ou agenda com todos, aí depende. E aí também é quando muda muito de uma empresa para outra, que é a parte da entrevista. Algumas empresas, o técnico entrevista primeiro, e se for a pessoa legal, eles querem, ou as pessoas e tal, aí passa pro RH para pegar mais umas informações e pro RH descobrir se aquela pessoa não é louca, entendeu? Se é uma pessoa que se adequa à empresa, sabe? Para ver a parte mais subjetiva, vamos botar assim, do candidato. Tem outras empresas que quer que o RH converse antes para não perder o tempo do gestor. Se aquele cara for um mané péssimo, não se encaixar na empresa, ele nem vai pro gestor. Então, essa aí é um pouco diferente, tá? Quando todas essas etapas são preenchidas, em geral, o que o RH faz, gente, é dar um parecer. A gente não escolhe ninguém. Tem gestores e empresas que levam o parecer do RH mais a sério que outras. Mas tudo que a gente faz é isso. É cuidar da logística e dar um parecer. Em raríssimas ocasiões, a gente barra do tipo, não vai contratar e acabou. Tá? Isso geralmente acontece em empresas que o RH tem uma autonomia sim, é respeitado sim. E geralmente isso só acontece quando a gente recebeu alguma informação muito bizarra. De repente a entrevista foi muito ruim, ou a pessoa foi desrespeitosa ou mal educada. Vamos supor, a gente conhece uma pessoa que trabalhou e teve situações horríveis, enfim, péssimas referências, não sei, alguma coisa que seja muito, muito forte, muito grave. Aí o RH geralmente barra e fala de jeito nenhum. Mas é muito raro, são raríssimas ocasiões que isso acontece, gente. Em geral, o nosso papel é ter certeza que a pessoa não é maluca, que ela se adequa à visão da empresa, à cultura da empresa, à cultura do departamento, né, à cultura do gestor até, da equipe. E dar o nosso parecer. Às vezes a gente dá parecer desfavorável que é completamente ignorado, ou que o gestor pensa, não, eu entendo e eu vejo isso também, mas para mim isso não é um problema. Cada um é cada um. Tem gente que todo mundo tem qualidades, tem defeitos que são mais tolerados por uns do que por outros. E aí vai, mas esse é o nosso papel, gente. É isso, é um parecer. Com raríssimas ocasiões que a gente bloqueia o candidato completamente. E esse parecer geralmente leva em consideração coisas mais subjetivas, sim, ou, de repente, alguma coisa que o candidato deixou escapar conversando com a gente. Muitas vezes o candidato está muito preparado para entrevista com o gestor, super ligado, e quando chega no RH, tem muita gente que acha, bobagem, RH, não é nada, não sabe? E acaba relaxando, e aí você vê a máscara cair. Então, algumas vezes são coisas que a gente prestou atenção, algumas vezes acontece, gente, da gente fazer a mesma pergunta que o gestor fez e ter respostas diferentes. E assim, diferentes de contraditórias. Então esse tipo de coisa a gente anota e isso faz parte do parecer. Quando o RH dá esse parecer, e às vezes não é uma coisa escrita não, tá gente? Muitas vezes é verbal mesmo, conversando ali tete a tete com o gestor, fala, olha, foi isso que foi assim, foi assado, essa foi a minha opinião. Algumas empresas o RH entrevista com um painel, tem um painel, né, digamos assim, 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo entrevistando, às vezes é uma de RH, outras 2 técnicas e uma quarta de um departamento paralelo que vai trabalhar com aquela pessoa. E aí aquele painel discute, e aí cada um dá o seu parecer, né? Cada um dá a sua opinião e tal, mas no fim das contas, gente, é o gestor da vaga que decide. E dependendo da empresa, dependendo da pessoa, do profissional, esse gestor vai dar mais ou menos peso para a opinião do RH. Mas só que a gente faz isso, tá? Não é nada tão legal assim, não. É só mesmo uma opinião. Então, gente, se você tem mais uma pergunta ou mais perguntas sobre o que o RH faz, ou sobre outros papéis no recrutamento, de repente tem alguma coisa que eu não parei para pensar, ou se você trabalha com RH, ou trabalhou numa empresa e você discorda, e você tem uma outra visão, ou na sua empresa é diferente, deixa seu comentário aqui, explica aqui para mim. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aqui o seu joinha, apertar os botõezinhos aqui embaixo, encaminhar isso para os amigos, para os inimigos também. E fica de olho que daqui a pouco. Tá difícil hoje, gente. Vamos desculpar a tia que tá difícil hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente.